Olá galera, vim aqui para falar de sistema de equações novamente. Dessa vez vamos utilizar o método da adição. Vamos lá? Em continuação àquilo que a gente fez no outro vídeo, eu vou pegar o mesmo problema, o problema das batatas. Então eu tenho um balde de batatas, uma saca de batatas, eu quero saber a quantidade de quilogramas que cabe em cada um deles. E eu tinha montado essas duas equaçõezinhas para resolver o problema. Bom, eu já resolvi esse problema no outro vídeo com o método de substituição e com o método gráfico, né? Os dois são bem interessantes e você deve escolher aquilo que você preferir. Mas aqui eu vou falar de método de adição, então vamos dar uma olhadinha como é que é. Então no método de adição, o nome já diz, eu vou fazer uma adição, vou somar as equações. Então eu pego uma equação mais a outra e pego o resultado. Então somando a parte que tem x com a parte que tem x, a parte com y e a parte numérica com a parte numérica. Assim, 2 com 3 viram 5x, y com menos y fica zero, né? Um elimina o outro, eles são opostos, então eles se anulam, que é uma coisa muito legal, porque agora no resultado não tem mais y, só tem x. E é claro, 9 mais 1 igual a 10. E o legal disso é que quando nesse resultado 5x igual a 10, eu consigo resolver de maneira rápida e simples. X igual a 2. Então, esse método da adição, às vezes, ele resume muito daquela coisa toda que a gente fez, que estava resumido em 6 passinhos que a gente estava fazendo para resolver pelo método da substituição. Aqui eu fiz um passo, somei duas equações e está resolvido. Mas você deve perceber que não é sempre assim, nem sempre o método da adição vai funcionar. Aqui ele só funcionou por causa de uma coisa, que é o y e o menos y se anularam, certo? Então a estrutura do sistema muda muito qual método que eu vou utilizar. Quando ele estava aqui, né, duas letras que estão se anulando, uma é o exato oposto da outra, eu uso o método da adição porque ele é muito melhor e muito mais rápido nesse sentido. Só que eu preciso disso, eu preciso que essas letras estejam se anulando. Pelo menos uma das duas letras tem que se anular para que eu consiga o resultado. Senão, não adianta, certo? Agora, o método de adição não é só isso, né? Se fosse só isso, a gente nem mencionaria muito ele, mas ele é um método importante. E veja só, quando não tiver nesse formato, nessa estrutura, onde uma equação anula a outra, que é uma coisa muito legal, a gente vai forçar ele a ficar desse modo. Certo? Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver que muitas vezes vai ser bem melhor do que fazer substituição, até mesmo o método gráfico. Só vamos entender por que fazer todo esse trabalho, né? Por que fazer o método da adição? Para começar, eu peguei aqui duas equações que você consegue, eu imagino que você já percebeu ali olhando que pelo método da adição sai bem facinho, né? Mas antes de eu resolver isso aqui pelo método da adição, eu vou só mostrar como seria o método da substituição nesse caso aqui, certo? Você vai ver que ele tem uma diferença um pouquinho com o que a gente já fez, né? E a grande diferença está aqui. Eu escolhi uma das equações, como já tinha feito antes, 5x menos 4y igual a 27, vou deixar o x sozinho, né? Então menos 4y vai para o outro lado, mais 4y, ficando só o 5x do lado de cá. Isso já é um problema, porque lembremos, não podemos somar o 27 com o 4y, já que eles não são semelhantes. E aí o segundo problema vem, para tirar o 5 do lado do x, eu tenho que dividir essa equação por 5, chegando a essa fração muito legal que representa o x. Então, claro, a gente tem aí que x é a mesma coisa que 27 mais 4y sobre 5. Não se assuste ainda, porque a gente vai achar um jeito melhor de fazer isso. Eu só quero mostrar para você entender como que o método de substituição pode ser utilizado, certo? Então vamos pegar essa fração e substituir. Sabemos que x vale 27 mais 4y sobre 5, então eu pego a primeira equação, né? Eu usei a segunda para fazer isso,
trocamos o x por essa fração. E aí, é claro, né, temos que lembrar algumas operações aí. De novo, não se assuste. Se precisar, pause o vídeo, dá uma olhada no que aconteceu aqui. Pode perguntar para o seu professor o que acontece, como que foi feita essa operação. Mas no fim das contas, isso vira uma equação fracionária. E aí a equação fracionária tem que transformar todo mundo em fração, colocando 1 sobre aqueles termos que não são frações. Fazemos o MMC, que dá 5. Né? Então 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 29, 145. Cortamos o 5 e fazemos essa operação com o que sobrou aqui em cima. Né? Podemos já juntar o 20y com o 12y, 32y, e aí conseguimos resolver isso daqui. Né? O 81 vai para o outro lado, menos 81, e conseguimos encontrar 32y igual a 64 e por fim o y igual a 2. Oh my God, né? Muito, muito, muito complexo tudo isso para chegar num resultado, que é o y igual a 2. E aí, com isso, eu volto na equação e acho x. De novo, já falei isso no outro vídeo, falar de novo. Eu imagino que nesse ponto, você já tem essa capacidade de simplesmente substituir lá e encontrar o outro valor. Então, eu vou pular essa parte e deixar para vocês fazerem, certo? Vamos para o ponto seguinte, que é o método da adição. Olha como ele facilita muitas coisas, né? Então, na soma desses dois elementos, essas duas equações, o 3 com 5 virá 8x, o 4 com menos 4 se anulam, virá um 0y, que não preciso escrever, 29 com 27 é 56, e por fim, passamos o 8 dividindo, achamos o x igual a 7. E aí, se você quiser, pega o x igual a 7 e coloca no lugar do x, e encontra o y, que vai dar 2, certo? Muito mais fácil. Olha, eu fiz numa tela só, né? Aqui lá eu tive que fazer vários processos e deu uma fração. Muito louco, né? Muito bem, mas voltemos ao ponto que nós mencionamos antes. Então, o método da adição ele facilita muito, mas ele é limitado porque eu preciso que um termo anule o outro. E isso não é sempre verdade. Né? Vamos então entender um pouquinho o que fazer com as equações quando isso não acontecer. Vamos alterar a equação. Só que, cuidado, não pode sair alterando a equação, mudando o número assim, não. A gente tem que ter um método para alterar a equação. Então, a nossa igualdade, quando eu digo que um lado esquerdo é igual ao lado direito da equação, existem certas propriedades que eu posso me aproveitar. Né? Então a gente pode multiplicar ou dividir uma equação por um número. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 10. Como eu tenho o lado esquerdo, 2x mais 3y, igual ao lado direito, 10, esse igual aqui do meio ele tem essa propriedade. Se eu multiplicar os dois lados por um número, tudo bem, não tem problema, não vai alterar o equilíbrio da equação. Mas vai alterar os seus valores, que é uma coisa que a gente quer. Então, se eu multiplicar tudo por 5, tá tudo certo, pode fazer isso sim. E também pode dividir, certo? E aí, olha só, o 2 vezes o 5 vira 10, o 3 vezes o 5 vira 15, o 10 vira 50, e de 2x mais 3y igual a 10, eu chego em 10x mais 15y igual a 50. Certo? Então, essa é uma forma de alterar a equação. Olha um outro exemplo. 12x menos 9y igual a 21. Uma coisa que você pode trabalhar um pouquinho na sua mente é a sua percepção dos números. Perceber, por exemplo, que tanto 12, quanto 9, quanto 21 são divisíveis por 3. E aí você fala assim, bom, posso dividir a equação toda por 3, que vai dar na mesma. Então, se eu dividir por 3, 12 por 3 dá 4, 9 por 3 dá 3, 21 por 3 dá 7. E dessa equação 12x menos 9y igual a 21, eu consigo chegar nessa outra menorzinha, 4x menos 3y igual a 7. De novo, tudo isso, essas alterações, elas têm que ser feitas com cuidado e sempre com algum objetivo. Nosso objetivo, a princípio, é fazer com que um termo de uma equação anule o termo da outra equação. Certo? Então a gente já está vendo aqui alguns exemplos de como fazer essa alteração
sem dar BO na equação, ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. 3x menos 2y igual a 12, multiplicando por um número negativo. Tudo bem, se eu multiplicar todo mundo por esse número, não vai dar problema. O 3 por menos 2 vira menos 6, o menos 2 por menos 2 vira mais 4, 12 por menos 2 dá menos 24. Legal. E um último exemplo, 10x menos 4y igual a 28, vou dividir por menos 4. Porque eu posso dividir também por um número negativo. O 10 dividido por menos 4 dá decimal e não tem problema nenhum nisso. Menos 4 com menos 4 fica mais 1, y, não precisa escrever o 1, né, mas é mais 1 aqui. E 28 por menos 4 é menos 7. Então, olha só, de uma equaçãozinha como essa eu consegui uma equação menor. E olha, essa aqui é legal porque o y está sozinho. Eu posso inclusive utilizar isso para facilitar uma substituição, por que não? Vamos dar seguimento aqui. Agora, alterar uma equação para que os termos se anulem. Vamos dar uma olhada como fazer isso. Olha aqui, tenho um sistema. 2x mais 3y igual a 19 e eu tenho um x mais 6y igual a 23. Perceba que neste caso, eu até poderia usar substituição, né, na segunda equação isolando o x, mas vamos pular essa parte. Mas percebemos o quê? Que se eu só somar direto, não vai dar em nada, né? Eu vou ter aqui 3x e 9y, vai continuar igual, x e y não vai me ajudar. Agora, se eu for esperto, eu vou perceber o seguinte, essa primeira equação que tem o 3y aqui, o 3 multiplicado por 2 vira 6, né? Aí, o que a gente pode multiplicar pelo 3y para que dê menos 6y? Porque se eu multiplicar por 2 dá 6. Mas eu quero menos 6, para que ele seja o contrário. Então eu posso pensar em multiplicar por menos 2. 2x mais 3y igual a 19, vezes menos 2, vai virar menos 4x, menos 6y e menos 38. E aí eu pego esta equação aqui no lugar do 2x mais 3y e somo com x mais 6y. E ó, menos 4x mais x dá menos 3x. Eu consegui anular o y. Menos 38 com 23 deu menos 15. Aqui é só resolver, né? Corta os sinais, passa o 3 dividindo, encontra x igual a 5. Ai, que beleza. Daqui você faz o y, certo? Volta lá, encontra o y. Mas percebeu como não é difícil de fazer isso aqui, não é? Espero que tenha entendido. Vamos ver um último exemplo antes da gente acabar com isso aqui. Então, vamos alterar as duas equações agora. Então, temos 2x mais 3y igual a 1, 5x menos 2y igual a 12. E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira por 2 e a segunda por 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 dá menos 6. E aí eu terei, na primeira equação, 2 por 2 dá 4, 1 por 2 dá 2, 5 por 3 dá 15, 2 por 3 dá menos 6, 12 por 3 dá 36. Somando as duas equações, eu terei 19x, que é o 4 mais 15, o 6 com menos 6 se anulam, 2 com 36, 38, dividindo por 19, o x dá 2. Conto com você para achar o y, e preste muita atenção nesse ponto. O 2 e o 3 aqui não foram escolhidos por acaso. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento, talvez, de múltiplos em comum, do 3 e do 2 que estão aqui no y, certo? Vejo vocês na próxima. Até mais!